O programa Jesus, Fonte de Vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. que de longe vem, glória a Deus. Pelo alimento, glória a Deus. Pela habitação, pela amizade, glória a Deus. de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. Por essas meninas, glória a Deus. Pela ajuda. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos na cobertura da despedida do evangelista Erivaldo Lisboa, e vai agora para a cidade de João Alfredo. Presbítero Oswaldo Neto, ele que acompanhou e participou desse momento do nosso evangelista na adolescência, juventude e no ministério. Pai do Senhor, presbítero Oswaldo, o que dizer desse momento do evangelista Erivaldo Lisboa? Pai do Senhor, presbítero Márcio, Pai do Senhor, meus irmãos, é uma alegria imensa participar deste momento, tendo em vista que nós temos o privilégio de fazer parte dessa jornada juntamente com o nosso evangelista Erivaldo, lá na congregação da Matriz. Inclusive, nosso presbítero Márcio, ele era o professor da escola da classe dos juvenis, de 15 a 17 anos, e que o nosso evangelista Erivaldo era o vice na época e eu era o aluno. Então a gente conhece desde criança ali, no caso ele me conhece desde criança, né? Eu sou depois dele, mas aí nós crescemos juntos, adorando ao Senhor na congregação da Matriz, vimos o Senhor ir confirmando os passos do nosso evangelista a cada tempo, a cada instante, vimos Deus falar muitas vezes sobre as promessas de sua vida, e uma alegria maravilhosa ver Deus cumprindo neste dia, não é? Desde segunda-feira, e assim foi confirmado no tempo central pelo nosso pastor Ailton José Alves, juntamente com a mesa da convenção, e é um misto de sentimentos. Estamos felizes pelo cumprimento da palavra e também um pouco com o coração apertado com esta partida dele, mas que nós estamos alegres, porque ele vai ajudar outros, vai fazer a obra do Senhor, obedecendo o chamado que Deus tem na sua vida e continuar alegrando nossos corações, porque estaremos aqui orando por ele, sabedores de que Deus vai confirmar ainda mais os seus passos e ele fará a obra do Senhor, assim como eu tenho feito aqui, né, na direção do nosso pastor presidente. Teve o privilégio de trabalhar com o nosso pastor Simas aqui, né, que, como ele mesmo disse, um pai, né, irmã Rosa, uma mãe. É um privilégio muito grande, como jovem, ver Deus fazer coisas maravilhosas na vida de um homem chamado por Deus. A gente muitas vezes escuta de outras pessoas, né? Mas aí a gente vê na íntegra, desde a ter a idade até o dia de hoje. Então, o presbítero Márcio é uma alegria imensa. E a gente vê a alegria do povo aqui. Eu peço para que o Gideão dê só um panorama aí, para que veja como o povo está alegre nesse dia, presbítero. Isso representa justamente, né, o quão Deus ele tem sido fiel na vida do nosso evangelista e da sua esposa Monique, né? Este casal de bênçãos, e nós tivemos o privilégio de trilhar, andar junto com eles, particularmente é um casal de amigo muito especial e a gente vai continuar guardando nossos corações e a igreja de Carpina vai continuar orando por este servo do Senhor, feliz, alegre, pelo que Deus tem feito em suas vidas. Muito bem, Pai do Senhor, até a próxima. Pai do Senhor, muito obrigado, Deus abençoe. Meus irmãos, estamos de volta.
Hoje falando um pouquinho sobre a despedida do nosso evangelista Erivaldo Lisboa para a cidade de João Alfredo. Estamos com a irmã dele, a irmã Elisângela Lisboa. Pai do Senhor, irmã Elisângela. Amém, presbítero. Como é que se sente num culto desse de despedida, muita coisa abençoamento? O que falar neste momento? Amém. Já choramos um bocado. Nós estamos felizes, né? É uma mistura de sentimentos. A gente fica um pouco triste pela separação, mas feliz, né? Porque nós estamos vendo o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. A gente acompanha desde muito cedo que Deus vem sempre falando e renovando as promessas e que no tempo, né, Deus ia tirá-lo daqui, desta cidade, e o tempo chegou. E nós estamos aqui no culto de despedida. É difícil, mas sabemos que é a vontade de Deus e que coisas maiores Deus tem para a vida dele. E agora só resta orar por ele e visitar quando puder agora, né? Sim, sim. Agora vai ser a ponte Carpina, João Alfredo. Sempre a gente vai, né, tá acompanhando ele no joelho e ao mesmo tempo, quando puder chegar lá, né, para ter aquela conversa, para matar a saudade, né? Então somos agradecidos a Deus pela vida dele e sabendo que Deus estará com ele em todos os momentos. Falar em saudade, bateu saudade de cantar algum trechinho de um louvor. Louvor. Aí pra gente. Deixa eu ver se eu lembro. Tem um hino, né? Que é do nosso tempo de Shalom, né? Que inclusive eu queria deixar aqui, lembrar que o senhor também, né? Fez parte dessa história. Quando a gente era adolescente, o senhor chegava lá e conversava e falava de Deus pra gente e dizia assim, assim, assim. E muito nos ajudou e nós chegamos até aqui. O senhor também faz parte dessa história, né? No tempo de Shalom, tem aquele hino que eu gosto muito, que é Agradeça ao Pai. Nesse momento a gente só pode agradecer ao Pai. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. A igreja está alegre. Amém. Está triste, está alegre. Triste por esse apelógo, mas está feliz porque eles estão felizes. Amém, amém. A gente fica feliz que a gente vê o carinho da igreja por este casal, né? Tanto o nosso evangelista Erivaldo Lisboa, como sua digníssima esposa, a irmã Monique, que tem sido, né, uma pessoa também que a gente aprendeu a amar, né? Com o seu jeito, com o seu carinho, e que Deus abençoe muito este casal. A Rede Senhor, até a próxima. Amém. Estamos de volta com o seu programa Jesus Fonte Vida e agora falando com o nosso irmão Heriberto, que é irmão do nosso evangelista Erivaldo. Heriberto, Pai do Senhor, como o senhor se sente vendo essa despedida do seu irmão indo para uma filial agora, João Alfredo? Pai do Senhor, presbítero Márcio, com bastante alegria, né? Porque estamos vendo as promessas do Senhor se cumprindo na vida, a vida do nosso irmão, né? Como o Senhor tinha falado, né? Desde a adolescência, ia levar para o outro lado. Então vemos com bastante alegria, né? Às vezes com tristeza pela distância, né? Mas com alegria pelas promessas do Senhor se cumprindo na vida, né? Do nosso irmão, né? E coopera aqui conosco desde criança, conosco aqui na igreja, e é bastante alegria, né? O Senhor está realizando os sonhos da vida, os sonhos e as promessas da vida do nosso irmão, não é isso? Alegria. E como é Erivaldo, o irmão? É uma pessoa assim, bastante simples, né? Como assim, na essência, você nem diz que ele assim, é um evangelista tão simples que ele é, né? Como a mesma pessoa, né?
que era como adolescente, sempre com mais responsabilidade, mas sempre a mesma pessoa, né? Simples, humilde, uma pessoa bastante dedicada à obra do Senhor, né? E graças a Deus, é um homem de Deus, né? Deus levantou para fazer a obra dele, né? Podemos ver isso todo dia na vida do nosso irmão. Muito bem, Maribeco, Pai do Senhor, até a próxima. Amém. Amém, querida. Deus te abençoe. Meus irmãos, estamos aqui com o pai do nosso evangelista Edivaldo Lisboa e a sua mãe, o irmão Severino e a irmã Ruth. Neste momento, Pai do Senhor para os dois, como vocês se sentem? Vou começar logo pelo pai. Como o senhor se sente vendo o seu filho, além de ser ministro, sendo indicado para ir agora para a cidade de João Preto? Eu me sinto muito bem abrigado, me sinto honrado e tranquilo, saindo como ministro indo para o campo da igreja, para mim é uma honra, né? Todo pai quer ter um filho assim. Não é fácil, mas me sinto honrado. Agora, como é Edivaldo filho? Exemplo de filho, desde pequeno, que ele, graças a Deus, era um filho exemplar. Todos foram, né, meus quatro, mas ele sempre se destacava, né? Era conselheiro, amigo, e ainda hoje é. Essa separação agora do seu filho e mais jovem, como é que você se Não vou dizer tristeza, é alegria, porque desde pequeno que ele tem promessa nas mãos do Senhor e eu sou gratificante por essa honrosa chamada que ele tem. Eu agradeço muito a Deus, primeiramente a Deus, segundo aqui a pastor Simas, que tem dado essa oportunidade de ele ter ficado esse tempo com ele. Eu agradeço muito a Deus, segundo a pastor Simas e a irmã Rosa, que fez tudo, né? Primeiramente, a obra que ele tem muito zelo, é muito amoroso, cuidado. Eu agradeço tudo a Deus, primeiramente a Deus, segundo aos pastor Simas, porque ele chegou aqui, né? E como é ele, filho Edivaldo? Não, ele é um filho maravilhoso, competente na obra do Senhor, sempre foi responsável. Em tudo ele foi maravilhoso na obra do Senhor. Em tudo. Eu agradeço a Deus. Muito bem, então, desde já quero agradecer a presença de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Meus irmãos, estamos aqui ainda na cobertura da despedida do nosso evangelista Edivaldo Lisboa para João Pedro, e agora estamos com a irmã dele, a irmã Nani, conhecida por esse nome. E assim, eu quero falar agora qual é o sentimento que hoje está sentindo depois de um pouco disso. Primeiramente ao Senhor, a todos que estamos ouvindo, irmão Márcio também. É um sentimento, assim, é um misto de sentimentos. A alegria pelo cumprimento da palavra, onde ele, muito jovem, o Senhor já fazia essa promessa, tanto na vida dele quanto na vida da irmã Monique. E também aquele sentimento um pouco de tristeza pela separação, porque ele é um irmão, né? No meu caso, sou irmã dele, e é um irmão muito chegado. Eles são um casal muito atencioso, cuidadoso conosco. Então, quando temos uma pessoa amada ficando distante da gente, dá um pouco de tristeza, né? Mas o Senhor é bom na vida deles, é fiel para cumprir as suas promessas, e a gente fica também feliz que o Senhor cumpriu. O meu irmão é Edivaldo. Edivaldo, ele sempre desde pequeno foi muito atencioso, carinhoso, é aquele irmão que chega, abraça, ele ri com você, ele chora com você, se preocupa, quase todos os dias. Quando ele tem a oportunidade, ele liga para saber como é que está a sobrinha, né, que é a minha filha. Então ele é uma pessoa de extrema atenção e se preocupa muito conosco. Então a gente tem muita estima por ele. Muito bem, então irmã Nene, paz do Senhor. Amém. Até a próxima. Amém, se Deus quiser.
Meus irmãos, estamos de volta. A nossa irmã Jaciara, ela que é a mãe da nossa irmã Monique. Então vamos conversar um pouquinho com ela. Pai do Senhor, irmã Jaciara, como é a irmã Monique? Pai do Senhor, irmão Márcio. Olha, Monique foi aquela criança, feito Ana, que eu fiz como Ana. Eu não consegui engravidar, mas eu pedia muito a Deus para ser mãe. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu disse assim, Pai do céu, não sei se é menino ou menina, é teu, é tua. E desde então, não é? Quando ela nasceu, tudinho, morávamos na casa de meus sogros, que não eram evangélicos, eram idólatras, mas Monique era algo diferente. Ela, quando via, irmão Márcio, levavam ela para processar essas coisas. Aí ela dizia assim, maninha, olha, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem pé, mas não vê. E todo beijo também. Ela tem quantos anos? Quando ela disse isso a mim, ela tinha, na cerca, era 8 anos. 8 anos. Já tem essa consciência? Já tinha essa consciência, porque eu sempre fui evangélica, e meu esposo não. Não é? Mas ensinava, em casa, eu cantava hino com eles. Aí, eu creio que foi naquele momento que eu coloquei a mão no meu ventre e disse, é tua, Senhor. Aí eu entreguei ao Todo-Poderoso. Vale a pena. Como é que é hoje, vendo tudo o que aconteceu, as coisas que estão acontecendo poderão acontecer? Qual o seu sentimento? Olha, é de muita realização, é de muita paz, de muita tranquilidade, porque eu sei que ela está no caminho certo. E outra coisa, irmão Márcio, eu sempre orei pelo seguinte, eu disse, minha filha, quando tiver uma jovem, que ela venha se apaixonar por um homem que seja temente a Deus. Porque se é um homem temente a Deus, consequentemente, é um bom filho, será um bom esposo, um bom pai e um bom amigo. Por isso, eu sou grata a Deus pelo esposo dela, pelo meu genro, Erivaldo Lisboa. E agora, vamos para João Alfredo. Ô, rapaz, e você sabe, né? O seu amigo, Vaiba, o Dinho, vamos orar por ele, que ele não é evangélico, mas se Deus quiser, eu creio, que ele e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Vaiba, mesmo daquele jeito, se orgulha do genro e da filha que tem, Márcio. Você o conhece. A gente está orando por vamos ele. Orar. Jesus vai fazer salvação para ele. Então, desde já agradeço a sua participação, foi muito bom e possivelmente vai ter próximo. Amém. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos com um casal que está indo para João Alfredo. Erivaldo Lisboa, evangelista, e irmã Monique Lisboa, que estão indo para João Alfredo. Primeiro a gente vai começar pelas mulheres, né? Irmã Monique, Pai do Senhor, e o sentimento que leva depois de tanta coisa que aconteceu em Carpina. A paz do Senhor, presbítero, a paz do Senhor a todos os irmãos. O sentimento é de gratidão e de muita alegria pelo privilégio de servir a esse Deus que é fiel e verdadeiro e que a sua palavra não falha. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve com a minha vida e com a vida do meu esposo aqui nessa cidade durante todo esse tempo. Muito bem. E a partir de agora, oração de Ribeiro, Carpina, João Alfredo. Verdade, o coração agora vai caber mais um povo de Deus. Carpina sempre estará no meu coração, essa cidade aqui onde nasci, cresci e me criei, mas o coração agora vai estar aberto para o povo de João Alfredo, onde vamos para ali para amar aquele povo e cooperar na obra do Senhor. Amém. Evangelista Erivaldo, Pai do Senhor, olha, irmão Gidel, esse aí, ele sabe ir atrás das notícias. Ele já foi no Instagram do João Alfredo. Amém. Então, Pai do Senhor, como fazer um balanço desse tempo aqui em Carpina e agora indo para João Alfredo?
Meus irmãos, ao paz do Senhor, Pai Presbítero Márcio, assim como disse a minha esposa, a irmã Monique, eu sou nascido e criado aqui na cidade de Carpina, né? Fomos chamados cedo para cooperar na obra de Deus, né? E agora iremos para o novo desafio, atendendo o chamado do Senhor, cooperando com o pastor presidente, o pastor José Alves, na cidade de João Alfredo, e o sentimento é de que o Senhor ele é fiel com as suas promessas, né? Como a nossa irmã Monique falou aqui, durante a sua oportunidade, vem as promessas, depois vem o desânimo, mas quando Deus ele fala, se sai da boca de Deus, ele é fiel para cumprir. Então, estamos com o coração aberto para chegar lá e trabalhar para o Senhor incansavelmente em nome de Jesus. Que leva de Carpina? Muitas saudades, muito aprendizado, entendeu? Experiências, né? Trabalhamos diretamente com o pastor Simas Dias dos Santos 13 anos. Ele é um mestre na palavra, nos conselhos, nas orientações. Então, nós vamos levar uma boa bagagem, né? Iremos tentar, com a graça de Deus, exercer aquilo que aprendemos aqui na cidade de Carpina. Quer dizer que agora o programa Jesus Fonte de Vida, se quiser ver vocês, ou no Tempo Central ou em João Alfredo agora, né? É verdade, né? Mas nós estaremos sempre perto, porque somos filhos de Carpina, né? E uma cidade que sempre nos acolheu, nos ama, mas sempre que pudermos estaremos junto com os irmãos e o Senhor, Presbítero Márcio, um investidor na minha vida, né? Não posso esquecer de dizer isso, aos amados irmãos, foi um dos que investiu em mim, que acreditou em mim, e eu quero deixar registrado aqui esse presente, né? Essa entrevista para mim é um presente, porque o Senhor foi um dos que acreditou em mim e já havia desde a minha vida futura. Obrigado, Presbítero Márcio, por tudo. Amém. E assim a gente vai encerrar o programa Jesus Fonte de Vida, nessa cobertura da despedida do nosso evangelista Edivaldo Lisboa e irmã Monique, e que as bênçãos de Deus estejam com vocês nesse novo desafio, nessa obra de Deus, e paz do Senhor a vocês dois. Até a próxima, se Deus permitir. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. A paz do Senhor, queridos, estamos de volta com o programa Jesus Fonte de Vida e agora com
uma nova maneira de trabalho. Agora a gente vai fazer um pouquinho de coberturas, de matérias e também de entrevistas. E hoje estamos aqui conversando com a nossa irmã Débora e irmã Poliana. Pai do Senhor, irmã Débora, qual a expectativa agora dessa nova fase do programa Jesus Fonte de Vida? A expectativa é muito grande, né? Muito feliz também por essa nova etapa da gente, do programa Jesus Fonte de Vida, que agora vai ser programa Jesus Fonte de Vida News. Muito bem, News quer dizer informação, então nós vamos ter muita informação, vamos tratar com muitas coisas e um pouquinho aqui a nossa irmã Poliana para falar. Pai do Senhor, irmã Poliana, o que nossos telespectadores podem esperar agora do programa Jesus Fonte de Vida? A Pai do Senhor, irmão presbítero Márcio, vai esperar muitas coisas boas, né? Vai esperar também, assim, muitas informações, como tem falado, né, a nossa irmã Débora, programa Jesus Fonte de Vida News, então ali vai ter muita informação, muita coisa boa para nós, né? Muito bem. Olha, está só começando o programa, nós vamos passar ele no canal, se inscreva no canal, coloque pessoas também para se inscreverem e daqui a pouquinho a gente volta repercutindo sobre o Congresso de Adolescentes no programa Jesus Fonte de Vida. Não sai daí que a gente volta. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui de volta, meus irmãos, com o nosso programa Jesus Fonte de Vida News. E nesse momento estaremos falando aqui com o nosso presbítero Márcio sobre o nosso último congresso de adolescente, nosso 13º congresso de adolescente. E estarei nesse momento fazendo algumas perguntas ao nosso presbítero. Como foi a preparação, né, do nosso congresso? Como foi a expectativa e aquilo que o Senhor tenha falado que Deus fez no nosso último congresso? Pai do Senhor, irmã Estéia, a todos que estão assistindo, foram preparações muito desafiadoras, porque a gente começamos a trabalhar em dezembro, já organizando, e tivemos mais ou menos 2 meses e meio para preparar o congresso, onde tivemos pré-congresso, tivemos os ensaios, onde Deus se fez presente, e Deus fez grandes coisas através da preparação, muitos testemunhos, e no dia Deus derramou de sua glória. Foram dias marcados, né, pela presença de Deus, e nos ensaios a gente já viu a grande expectativa também dos adolescentes, né, aguardando esse congresso, né, presbítero? Foram dias assim de muita ansiedade dos adolescentes. Eles olhavam e diziam: quando é que chega o congresso? Está demorando tanto. E assim, uma sede, a gente percebia pelos ensaios, eles vinham com aquela vontade e graças a Deus eles no dia, todo mundo espantado com a quantidade do grande coral e assim, impressionante que o ensino do nosso pastor em ficar reverente, ficaram reverentes os 3 dias, uma movimentação quase zero e assim, até os pregadores chegavam e ficavam admirados pelo tamanho do grande coral e também o comportamento. Então, Deus coroou batizando, salvando vidas e hoje a gente se sente feliz e tranquilo que já passou. É verdade, depois de toda a preparação, a gente vivenciou, né, as maravilhas de Deus nos nossos 3 dias de congresso, onde, como o presbítero bem já falou, Jesus salvou, batizou, renovou vidas, né, e tenho certeza de que grandes coisas também serão feitas daqui em diante, né, na vida de cada um desses adolescentes. Porque cada congresso traz uma marca e esse congresso foi andar na presença de Deus. Então, muitos adolescentes vão andar na presença de Deus de maneira impactante. Lá na frente vamos ver testemunhos, chamados e pessoas que Deus começa a trabalhar e se utilizar deles. Cada congresso tem a sua maneira e esse congresso ficou marcado. Eu acredito que vamos ter frutos lá na frente, posteriormente. Amém. Estaremos aqui encerrando esse bloco. Meus irmãos, estamos aqui de volta, falando um pouco sobre o nosso último congresso aqui na cidade de Carpina, o nosso 13º Congresso de Adolescentes. E neste momento estarei falando com a adolescente Emily, da congregação de Neópolis 2. Ela esteve formando no nosso último congresso e estaremos perguntando a ela qual foi a sua experiência, né, em estar formando neste grande coral, aquilo que Deus falou com ela, que Deus tratou. Neste momento, Emily, eu gostaria de saber qual foi a sua experiência de estar participando deste nosso congresso.
Pai Senhor, irmã Esther, foi uma experiência muito boa, né? Onde a gente veio formando ali naquele grande coral de adolescentes, onde Deus veio se fazendo presente, curando, batizando, falando grandemente aos nossos corações. Foram dias gloriosos, né, Emily, onde cada palavra trouxe para nós, né, um aprendizado de como devemos andar com Deus, a forma correta, e também a gente entendeu nesse nosso último congresso a importância que é de nós estarmos na presença de Deus, não é isso? Isso mesmo, é muito importante, né, a gente andar conforme o mandamento de Deus, e quem estava lá, viu isso, sentiu a presença de Deus. Então, a gente entende de que é algo necessário, né? Estarmos andando na presença de Deus. Não apenas nos 3 dias de congresso, né, Emily? Eu gostaria dela também enfatizar isso para aqueles que estão nos ouvindo, porque às vezes deixam para sentir a presença de Deus apenas nos 3 dias de congresso. Mas eu gostaria de você, como adolescente, também falasse para os demais, para aqueles que estão nos assistindo, a importância de não apenas esperar o dia do congresso, mas viver todo o ano na presença de Deus, não é isso? Isso mesmo, né? Porque Deus está presente em nossas vidas todos os dias, não apenas nos 3 dias de congresso. Ele quer estar conosco todos os dias. É tão tal que Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, a gente, como adolescente, devemos andar com Deus todos os dias, independente que seja congresso ou não. Amém. Então, que você possa guardar aí essa mensagem, né, que foi pregada nos 3 dias de congresso e também agora pela nossa adolescente Emily, que você possa guardar e andar com Deus todos os dias. Amém. Meus irmãos, estamos de volta ao programa Jesus Fonte de Vida e agora com o diácono Magdiel, ele que é dirigente da escola de Santo Antônio, né, da escola bíblica. Pai do Senhor, queremos lhe fazer uma pergunta. Já que o pastor tem falado tanto sobre evangelismo e incentivar tanto a evangelização, qual a importância da evangelização através de literatura como uma literatura, ou até mesmo a Bíblia, Novo Testamento? Qual a importância, diácono Magdiel, Pai do Senhor? Pai do Senhor, presbítero Márcio, desculpe, Pai do Senhor, todos os irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão, acompanhando essa entrevista. A gente está falando de algo que é muito importante, porque o material impresso ele tem uma vantagem da preservação, da duração. A gente está falando de algo que pode ser durável, que está ali fisicamente disponível para muita gente. E se a gente olhar para uma época atrás, a gente não teria, por exemplo, tanta facilidade para um serviço de mídia como um vídeo, um rádio, um áudio. E aí o que fazia com que o documento, a informação chegasse a maior número possível de pessoas seria um documento impresso, né? Então a invenção da imprensa lá no século XVI, se não me falha a memória, foi algo extraordinário, inclusive para a propagação do Evangelho, porque a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. A Bíblia, a partir de então, passou a ser o livro mais impresso e mais vendido no mundo inteiro. Então, é primordial a gente perceber a importância do material impresso, da literatura impressa, do livro, né, da Bíblia impressa ao longo da história para alcançar as pessoas. E quando a gente fala disso, a gente, claro, pensa na Bíblia como um conjunto completo, mas existe o Novo Testamento que foi difundido de forma muito intensiva no mundo todo praticamente. As pessoas têm acesso em vários locais do mundo com facilidade, porque é pequenininho, e aí é distribuído na escola, é distribuído no hospital, é distribuído na rua mesmo. Além, claro, de quando a gente fala de material impresso e a gente olha, por exemplo, para os países perseguidos, a gente sabe de histórias de irmãos, por livros, por relatos, né, de irmãos que preservam uma página da Bíblia. É tudo que eles têm e eles são muito felizes por isso, satisfeitos por isso e revezam, né, uns com os outros essa página da Bíblia, porque aquele material que tem isso expressa a importância do material impresso da Bíblia e como isso foi importante na história para que o Evangelho fosse difundido. Claro de que a gente tem uma grande vantagem da pregação, da exposição oral, da transmissão, mas, como disse a princípio, o material impresso ele tem uma facilidade de fixação, né? Ele fica ali com o indivíduo muito tempo, ele pode voltar e ler novamente, ele pode reler o material. Então é primordial a gente pensar na vantagem que foi para a propagação do Evangelho o material impresso, a Bíblia impressa a partir da invenção da imprensa. Muito bem. Existe a diferença da Bíblia para outros livros, é que a Bíblia é um livro vivo
que fala conosco, que transforma vidas. Verdade, isso é a vantagem é que, além da Bíblia ser um material do ponto de vista impresso, que tenha essa facilidade de comunicação com quem tem nas mãos, a gente está falando de um livro em que, quando a gente lê, o autor está ao nosso lado, né? O autor está junto de nós e a gente não somente está lendo o livro, mas a gente tem a oportunidade de, pelo Espírito Santo de Deus, entender aquela mensagem, compreender aquela mensagem, ser tocado por essa mensagem. Então a Bíblia, ela é muito mais do que um livro, porque ela é a palavra de Deus e é Deus falando conosco quando nós paramos para ler, para meditar. O Espírito Santo está ali para nos ajudar a compreender as verdades ali escritas, e a gente poderia citar aqui inúmeros relatos de pessoas que receberam a Jesus sem que houvesse uma pregação direta de alguém, a explicação do texto diretamente por alguém. Ele estava lendo um Novo Testamento, um versículo, uma literatura, e o Espírito Santo foi lá, tocou no coração, falou sobre a importância daquela mensagem, a verdade daquela mensagem, e a pessoa foi então em busca de alguém que o explicasse, que o falasse do Evangelho de forma mais clara, e aí ele recebeu Jesus. Então a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Muito bem, agradecemos a participação, até a próxima, se Deus quiser. Amém, presbítero Márcio, eu agradeço a oportunidade de falar aqui com os irmãos do programa Fonte de Vida. Pai do Senhor, estamos aqui com a nossa irmã Esther. Pai do Senhor, irmã Esther. Pai do Senhor, irmã Débora. Pai do Senhor, a todos. Amém. Qual a importância da evangelização e a importância das literaturas? Bom, sabemos que a ordenança do Senhor é para que a sua igreja esteja levando o ID glorioso, né? Sabemos que a evangelização é de suma importância para a propagação do evangelho, para que toda criatura venha ao conhecimento, né, daquilo que Jesus fez por cada um de nós e que com isso venha a salvação. A literatura, a gente pode, hoje em dia é uma grande ferramenta da evangelização, pois mesmo estando na rua, a gente pode estar entregando a literatura, evangelizando, e é um meio de hoje a gente ter as portas abertas para estarmos propagando o evangelho. Então, é de suma importância, né? Às vezes até mesmo quando não estamos com a Bíblia em mãos, mas com a literatura, onde é citado alguns versículos, aonde vem a explicação daquele versículo, a gente pode evangelizar uma pessoa. Então, é de suma importância tanto a literatura como estarmos com a palavra de Deus em mãos, né? Porque sabemos que é necessário que todo ser humano venha ao conhecimento daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Amém. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Jesus Fonte de Vida e com o presbítero Edinaldo Bezerra, e nós gostaríamos de falar com ele um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus desde a história até hoje. Pai do Senhor, presbítero Edinaldo, e desde o Antigo Testamento até os nossos dias, nós vemos uma preocupação de Deus para com o povo, que ele nunca se esquecesse da palavra. O pastor Simão hoje até disse que desde o início Jesus era o Verbo, e o Verbo encarnou e fez manifesto entre nós. Então queríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus. Pai do Senhor. Pai do Senhor, presbítero Márcio, Pai do Senhor, aos telespectadores do programa Jesus Fonte de Vida. Verdadeiramente a preocupação de Deus sempre foi que a sua palavra, não é, servisse como uma regra de fé, norma prática para todo o seu povo. E como bem disse o Senhor, desde o Antigo Testamento, aos judeus, aos hebreus foram confiados os oráculos de Deus, não é, a palavra profética de Deus, né? Essa palavra Deus a deu, como Moisés bem diz no livro de Deuteronômio, que esta palavra não é para vós coisa vã, mas é a vossa vida. Vemos que esta palavra ela sempre serviu e deve sempre servir para os crentes em toda a história da igreja como alicerce, como fundamento inabalável da vontade de Deus. A própria palavra, ela é aquele instrumento de Deus para a salvação de todo aquele que ouve. A Bíblia diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus.
Isso mostra que a palavra de Deus, ela tem a sua importância vital. Ela tem a sua importância fundamental na vida, não só do indivíduo, mas podemos dizer, caros irmãos, na vida da sociedade. Quando um povo adota a palavra de Deus como regra de fé, como uma norma, não é, de vida, este povo se torna um povo melhor, se torna um povo onde as intempéries da vida não trazem desespero, onde o pecado, não é, vem sendo cada vez mais detido. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeiramente martelo. O Senhor diz isso ao profeta Jeremias, é martelo que esmiuça a penha. Ou seja, não há barreiras de incredulidade, não há barreiras que venham impedir quando Deus age através da sua palavra. Hoje o pastor citou o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo: pregue a palavra em tempo, fora de tempo, pregue sempre a palavra. Então é um conselho para nós, mas também para a geração nova que está vindo. Sim, todos nós somos, em certo sentido, missionários. Somos evangelistas, evangelizadores, em certo sentido. Não na sua forma, na formalidade do exercício ministerial, mas como aquele que é enviado por Cristo. O que foi que ele mesmo disse? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aos crentes, aos filhos de Deus, está esta incumbência. Por isso que Paulo disse a Timóteo, veja, em aproximadamente algumas décadas depois do próprio Cristo dizer isto, Paulo retorna à mesma temática, dizendo: pregues a tempo e fora de tempo. Porque a exigência, porque a brevidade do tempo, não é? E a própria exigência do tempo que estamos para estar pregando o Evangelho. E isso cabe, caro ouvinte do programa Jesus Fonte de Vida, cabe a você. Nós somos convidados a pregar a palavra lá na família, lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, lá na vizinhança, a todos quantos estiverem à nossa volta. Fazendo isso, Deus, de forma maravilhosa, será glorificado. Amém. Pai do Senhor, até a próxima. Pai do Senhor, Brasil Márcio, Pai do Senhor, aos caros ouvintes do programa Jesus Fonte de Vida. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Meus irmãos, estamos aqui com o pastor Simas e queremos, nesse momento, falar um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus. Pai do Senhor, pastor Simas, a gente vê que desde o Antigo Testamento até nossos dias, a preocupação de Deus era sempre que o povo dele visse a palavra e andasse por ela. Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu Márcio, é sempre um prazer e alegria estar conversando com vocês, e hoje de forma especial, pois fomos visitados pelos Gideões Internacionais, esse grupo de irmãos, um trabalho interdenominacional, que só tem a única preocupação de espalhar a palavra de Deus. Eu aprendi a conhecer e respeitar os Gideões desde o tempo do pastor Zé Amaro. Eles visitavam muito e o pastor Zé Amaro sempre dava aquele apoio. É um grupo que não se preocupa em estar abrindo igreja. Sempre que ele vem, ele procura os pastores, se identificam e quer unicamente um espaço para divulgar o trabalho deles e a ajuda. E nós temos muito prazer e alegria em ter contribuído para que eles continuem levando a palavra de Deus até onde se possa alcançar. A palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Jesus disse que esse evangelho vai ter que ser levado até os confins da terra, então virá o fim. E esse é o trabalho de Gideões, é o trabalho de toda a igreja séria, evangelizar, ganhar alma, levando a palavra de Deus, como disse o próprio Jesus: ide e ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E no Evangelho de Marcos 16:15 diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E o príncipe dos apóstolos, Paulo, antes Saulo de Tarso, ele escrevendo ao seu filho Timóteo, ele diz: prega, Timóteo, insta a tempo e fora de tempo. Então não temos tempo a perder. Jesus vem,
e a sua palavra tem que ser anunciada até os confins da terra. Paz do Senhor, pastor, até uma próxima. A paz do Senhor e até a próxima, amado. Estou sempre à disposição. Voltamos ao programa Jesus Fonte de Vida. Estudar sempre foi assim o meu prazer. Muitas vezes eu lembro de adolescente, as minhas colegas gostavam de estar em praças, gostavam de estar saindo. Não que isso seja bom, é bom também. Mas eu sempre procurava, eu sentia prazer em estudar, eu sentia prazer em me dedicar nos estudos. Muito bem. E aí, no caso, concluiu o segundo grau com mais ou menos quanto tempo? 18 anos. 18 anos. Aí daí foi fazer faculdade? Sim. Aí eu fiz o vestibular em Vitória de Santo Antão, na FAIT-Visa, e comecei a estudar letras. Muito bem. Mas aí, de primeira passou, foi? Sim. De primeira eu passei. A gente pega lá, né, os conteúdos que vai estudar e a gente vai se preparando para estar apto no dia da prova. Olha, tem muito jovem assistindo, muita adolescente assistindo. Qual foi a sua estratégia para passar? Então, muitos jovens que eu percebo, eles vão ocupando o tempo com outras coisas. Quando a gente quer estudar, quando a gente quer passar, ingressar numa faculdade ou até mesmo passar no concurso, a gente precisa ter objetivos. Então não basta só querer, você também tem que se empenhar. Então eu deixo para os jovens aí que estão me ouvindo que se dediquem, estudem. Às vezes tem aí o Enem, né, aberto para todo mundo fazer, e muitos jovens vão postergando e deixando isso para depois, e quando vê, o tempo já passou. Então, para que a gente tenha oportunidades, é necessário que estejamos preparados. Então, o preparo vem através dos estudos. No caso, no vestibular, fez assim que terminou o segundo grau? Sim, eu fiz no ano depois. Um ano depois. Eu terminei e no ano depois eu fiz. Então, eu fiz em 2009. No caso, sim, aí nesse período, como era o ritmo de estudo teu? Então, eu sempre estudava, eu fazia um cursinho à noite, eu fazia magistério, que se chama hoje o normal médio, que é uma preparação para professor, né? Então eu estudava à tarde, à noite eu fazia um cursinho, então eu sempre estava nesse cronograma aí de estudos. Muito bem. Então, daí passou. Qual foi? Agora vem a faculdade. Como fazer a faculdade e se deslocar em outra cidade, né? E também novos conteúdos. Desafio gigante. Né? Sim, um desafio muito grande, porque a gente vai para lá e encontra várias pessoas de vários segmentos religiosos, pessoas diferentes, e a carga de estudo é muito maior. E ir para Vitória também era difícil, porque eu começava a me arrumar em casa às 4 horas para estar no ponto do ônibus às 5 da tarde, que era para esperar o ônibus, e muitas vezes chegava meia-noite. Isso quando o ônibus não quebrava, que a gente chegava em casa 2 horas, 3 horas da manhã. E assim, né, muitas vezes o início é animado, né, cheio de expectativa, mas da metade por diante, se não tiver com perseverança, insistência, termina desistindo, né? Isso, perseverança. O senhor falou 2 palavras importantes, perseverança e insistência. Porque o caminho ele é longo, né? São 4 anos. Tem aí graduação que são até 5. Então você ali quando chega na metade, você vai ficando um pouco cansado e os estudos aumentam e você tem que participar de congressos e é semana de prova e você trabalha. Então dá ali, às vezes dá um desânimo, um cansaço. Mas você precisa ser persistente para continuar. Agora, semana passada eu fiz uma pergunta em off e disse que ia fazê-la. E eu vou fazer agora. Jovem, nós vivemos uma dificuldade muito grande. Qual é? Enquanto está no ensino fundamental, às vezes até ainda dá para conciliar a igreja e também conhecimento. Só que depois que entra na faculdade acontece um grande problema. Muitas vezes vê filosofias
cultura, novas amizades, e termina muitos negando a fé, ou, em outras palavras, saindo do caminho proposto por Deus. Como viver na faculdade? Porque estamos falando de uma jovem que esteve naquele meio, como não perder a essência, e hoje está com a fé inabalável em Cristo e sendo um exemplo. Como se tornar como Daniel, que ficou na faculdade, mas a Babilônia, digamos assim, que é a expressão, quem é jovem sabe o que eu estou falando, de Daniel, que ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou no coração dele. Como permanecer com sua fé inabalável em meio a tantas coisas novas? Quando a gente fala na história de Daniel, a gente logo lembra de Daniel sendo livrado da cova dos leões, ou até mesmo Daniel sendo livrado da fornalha de fogo ardente. Mas para que Deus intervisse de forma tão grandiosa na vida de Daniel, é necessário que a gente analise o início da história dele. No capítulo 1 e no versículo 8 de Daniel diz: "E Daniel propôs no seu coração não se contaminar." Ora, Daniel, ele veio de outra cidade, deixou seus familiares, deixou seus amigos, deixou seus pais e veio ali para a Babilônia porque Daniel era um jovem que se encaixava nas características que o rei queria. Mas quando Daniel chega ali na Babilônia, o texto não fala, mas de forma implícita nós entendemos que quando o chefe dos eunucos está ali falando para ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, como ele vai se comportar, Daniel, ele coloca um propósito no seu coração. Daniel, ele propõe permanecer firme, propõe continuar servindo ao Deus vivo, propõe permanecer com suas raízes. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, mas é necessário que tenhamos um propósito com Deus. Porque uma vida sem propósito, presbítero Márcio, é uma vida sem direção. A exemplo, o jovem Sansão. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Se você for ler lá no livro de Juízes, o capítulo 13, você vai ver que Sansão veio ao mundo através de um milagre, porque a mãe de Sansão era estéril. Então Deus fez com que a mãe de Sansão concebesse um filho. E ali Sansão tinha o que ele deveria, o que ele não deveria fazer, mas Sansão foi um jovem desobediente, fazia o que queria, orgulhoso, mentiroso, e o fim da história da vida de Sansão, todos nós sabemos. E a diferença da história de Sansão para a história de Daniel foi o que eles propuseram no seu coração. Daniel, ele propôs se permanecer firme. Então, como o presbítero Márcio disse, como não se corromper nesse mundo que já é tão corrompido? Como ingressar numa faculdade e não se contaminar? Como você está no seu ambiente de trabalho e permanecer ali com suas raízes firmadas no que você aprendeu, nos ensinamentos de Cristo? A inspiração justamente é a história de Daniel. Porque o mundo, ele nos oferece vários pecados disfarçados de prazeres. Então, a inspiração, como eu falei, é a história de Daniel. E a resposta é, da pergunta do presbítero Márcio, tenha um propósito com Deus. Porque aquele que tem um propósito com Deus, Deus tem um propósito com ele. Então, houveram muitas dificuldades para a irmã Juscelia sair, mas ela... No microfone. Sim, permaneci firme no que eu tinha aprendido, ia muito para a escola dominical, estava sempre em círculo de oração. Muitas vezes via coisa errada lá na faculdade, as pessoas não estando para aula, mas nos bares, e não assistiam a aula, mas eu sabia o que é que eu estava fazendo ali. Então, a gente tem que escolher, feito Daniel, colocar um propósito de não se contaminar, de não se misturar. Muito bem, agora vem a outra parte, que é os concursos. Sim. Então, esses concursos ocorreram durante a faculdade ou depois da faculdade? Sim, que foi o primeiro, foi durante a faculdade. Pronto, então pode falar. Então, quando a gente fala em testemunho, a gente fala no que Deus fez. Então, o que eu vou falar aqui foi o que Deus fez, porque muitas coisas eu achava impossível, mas o nosso Deus é um Deus do impossível.
E aí eu estava na faculdade, passando muitas dificuldades, trabalhava pela manhã na Feira Livre com o meu tio, de 1 às 3 dava reforço para complementar a minha renda, e de 3 às 4 eu me organizava para ir para a faculdade. E minha mãe, ela trabalhava o dia todo e fazia também um trabalho extra, que era para comprar meu lanche, que nada mais era do que aqueles biscoitos que vêm 4 unidades, era o que eu levava para a faculdade, e pagar as minhas xerox. Então ela fazia isso para me ajudar, porque a gente sabe que faculdade não é apenas a mensalidade, tem outras coisas também. Então ela me ajudava nisso. E eu vendo todas essas dificuldades passando, eu lembro que ali um dia eu estava em Bela Vista, e o Senhor, como presbítero, o Senhor não sabia da nossa história, do que a gente estava passando, mas o Senhor me chamou ali na frente e fez uma oração por mim. E disse: Juscelia, eu estou sentindo de Deus fazer essa oração para você. E Deus vai lhe abençoar. E ali a gente muitas vezes procura logo uma bênção de imediato, mas a gente sabe que Deus tem um tempo certo para agir. E outro dia também eu fui viajar nas minhas férias, e lá no ponto de ônibus na rodoviária eu encontrei uma irmã, não lembro mais o nome dela, quem era, mas ela chegou ali e disse: olhe, Deus vai abrir portas dentro de portas. E ainda vai te dar, e fez o gesto de um carro. E ali eu recebi também. Então, no ano de 2011, abriu essa oportunidade de fazer o concurso de limoeiro, mas eu não ia fazer. Quando minha mãe perguntou, eu disse 2 motivos que eu não vou fazer. O primeiro, que eu não tenho dinheiro. Na época, era R$70 a inscrição. E o segundo, eu não acredito que eu vou passar, porque eu acredito que isso é tudo encaixe. Eu tinha essa mentalidade, hoje eu não tenho mais, que já tem as pessoas certas. E aí, como muitos sabem, meu irmão, ele tinha sofrido um acidente na época, e alguns irmãos davam doação para ele. Ela disse: olha, quanto ao valor, você não se preocupe, porque seu irmão recebeu essa doação e você pode fazer. Aí eu disse: mas como é que fica? Ela disse: não se preocupe com ele, para ele Deus proverá. Então eu fiz a minha inscrição. E aí a gente não pode apenas se inscrever e esperar que Deus faça um milagre, porque a gente também precisa fazer a nossa parte. Então aí eu comecei a estudar, só que eu também não tinha dinheiro para comprar a apostila, era R$30. E minha tia foi lá e comprou, então eu pedi para tirar xerox. Eu tirei xerox dessa apostila. Então pela manhã eu estava trabalhando na feira, de 1 às 3 dando reforço, e de 3 às 4 eu estudava. E de 4 em diante eu me organizava novamente para ir para a faculdade. E certo dia eu estava ali no sofá, sentada, e tinha lembrado que eu já tinha feito 2 concursos anteriores, que foi o de Carpina, 2009, e o dos Correios. E ali no meu coração eu começo a me lembrar, e eu penso nas dificuldades que a gente estava passando, e ali eu falo com Deus e digo: Deus, será que vai ser tudo de novo? Eu vou fazer e não vou passar? Então, peraí. Tentou 2 concursos antes desse e não conseguiu passar? Não. Tinha ficado com uma boa classificação, mas não fiquei dentro do número de vagas. Tá vendo, jovem? Você tá vendo? Ela fez 2 concursos, mas não passou, mas insistiu. Qual é teu sonho? Qual é o teu objetivo nessa manhã? Não desiste, não. Vivemos uma geração que desiste por qualquer coisa. Foi a primeira, dá errado, não vou mais. Não é assim não. Tem que ir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, porque uma hora vai acontecer. Então nessa manhã, veja o que Deus fez. E aí eu comecei a estudar, chegou o dia da prova, e quando eu cheguei lá para fazer em limoeiro, eu observei que o meu papel estava errado. Eu não tinha feito a impressão do local da prova e comecei a me desesperar. Então eu entro ali no prédio e tem um rapaz que está com o nome de todo mundo e o local da prova. E quem faz concurso sabe que isso é muito difícil. E ali eu cheguei no local da prova faltando 10 minutos para o portão fechar. Fiz a minha prova. Quando eu volto, os comentários que a prova tenha sido dificílima. Só que eu não tinha achado a prova difícil, eu tinha achado a prova boa. Então eu não queria comentar, porque eu dizia: não é possível. Todos estão dizendo que essa prova foi difícil, só eu que não achei. Com certeza foi eu que me dei mal. E aí eu não fiquei comentando com ninguém, passou e chegou o dia do resultado. Meu irmão liga para mim, que está na casa da minha avó, e diz: olha, vem para cá, que você passou no concurso.
Aí ele fez, calma, e tem mais, você passou em primeiro lugar. E aí eu não acreditei, porque ele tinha sofrido um acidente, teve politraumatismo, eu disse, ele não soube ver correto essa lista. E lá eu cheguei na casa da minha avó, e quando eu cheguei lá, lembro como se fosse hoje, a tela do computador estava aberta, e para honra e glória do nome de Jesus, eu passei para professor de zona rural em primeiro lugar. Você está vendo que Deus faz? Me permita, ela não é rica. Não é todo mundo que diz o que ela disse. A mãe ia fazer outro trabalho para comprar um biscoitinho. E ela não tinha 30 reais para comprar a apostila. Talvez eu esteja falando com gente que tem condições e não faz. Veja o que Deus fez. Eu estou falando para a gente que tem incredulidade, que não acredita mais, mas faça. Não é você vai se esforçar e Deus vai agir por você. Agora tem que orar, tem que buscar a Deus, mas também tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, que Deus tem coisa grande. Deus tem universidade para você, Deus tem locais grandes para você. Agora tem uma coisa, se esforce. Esforça-te e eu te ajudarei, diz o Senhor nesta manhã para você. Se anime, levante a cabeça. Não vou fazer não, a primeira errou, a segunda, se não fizer não vou fazer. Que história é essa? Agora alguma coisa você peça a Jesus que Ele faz. Teve o segundo concurso. Sim. Como é que foi esse? Eu falei que eu tinha feito 2 antes desse, e um foi em 2009. E esse 2009 aconteceu uma situação que nos permitiu colocar esse concurso na Justiça, que foi o daqui de Carpina, da Prefeitura de Carpina. E aí eu coloquei no ano 2014. E aí fiquei acompanhando, só que a advogada disse que não precisava eu estar acompanhando, que se tivesse movimentação me avisava. E eu esqueci desse concurso. No ano 2016, houve algumas movimentações nos processos, e aí eu vou procurar saber como anda o meu processo. Meu irmão foi até que viu. E ele disse, olha, consta aqui que deu processo encerrado. E aí eu deixei para lá, 2016. Em 2019, eu estou no círculo de oração lá em Coab pela manhã, e aí a secretária diz assim, tem alguém aqui que vai assinar papel. Mas aí eu achei tão pouca gente ali na igreja, e eu pensei, meu Deus, quem vai assinar papel aqui? E aí, novamente, eu vou à tarde para o ciclo de oração, ainda em Coab, e quando eu chego, que eu sento no sofá em casa, meu telefone toca. E aí chama meu nome, eu disse sim, ele disse, olha, eu sou o advogado, e você vai assumir o concurso de Carpina. Eu fui porque eu sabia que tinha dado o processo encerrado. Ele disse, sim, você. E não era nem mais o advogado que eu estava, advogado, eu nunca tinha nem visto esse. E ele disse, venha para aqui amanhã e a gente conversa. Então lá eu fui. E teve uma audiência de conciliação com a prefeitura, foi eu e mais um grupo de pessoas, e ficou acordado que entraria algumas em janeiro e 10 entrariam no meio do ano de 2019. E essas 10 eu estava incluída. E aí ficamos esperando isso. E chegou o meio do ano e nada de acontecer, a gente já estava agora com outra advogada. E ela disse, olha, tenha calma. Até que saiu no Diário Oficial a nossa convocação. E aí começamos a fazer os exames para o concurso. E eu fui fazer ali o de laringoscopia, que é um exame que tem, né, para ver como é que tá as cordas vocais. E quando eu chego lá já tinha muita gente para fazer e eu não consegui fazer mais. Ficou para o dia posterior. E era uma quinta-feira e eu não sabia para onde ir. Eu disse, vou voltar para casa? Então eu lembrei que era o círculo de oração na Coab. Aí fui para lá de novo pela manhã. Saí da rua da rodoviária e fui para lá. Quando eu chego lá eu estava um pouco aflita, porque eram tantos exames que eu ficava pensando, não é possível que eu esteja tão bem de saúde que vai dar tudo ok. Porque eu tinha medo de não assumir. E eu estava um pouco aflita. E lá, Deus usa lá uma irmã e fala diretamente para mim, diz, Juscelia, o que é teu, ninguém toma. O que Deus preparou para você está guardado, agora é no tempo.
E ali aquela palavra serviu como um bálsamo, já que eu estava tão aflita. E fui fazer os exames e chegou o dia de entregar os exames e nós entregamos, eu e nossos colegas, e estava apta a assumir. E quando eu estava ali assinando o termo de posse na prefeitura, Deus me fez lembrar da palavra de janeiro, que a irmã tinha falado, que tinha alguém ali que ia assinar papel. E naquele momento eu até duvidei de quem era, quando na verdade Deus estava falando comigo. E não passou muito tempo. A irmã falou em janeiro e em agosto eu estava assinando meu termo de posse. Mas como eu já trabalhava em Limoeiro e eu precisava sair de lá de meio-dia e chegar em Carpina de 1 hora, ficava muito corrido, porque dependia de transporte. Então, no meu coração eu dizia: Deus, tem uma escola lá perto. Que seja nessa escola aqui, que é o Marechal Rondon que hoje eu estou, que seja essa escola aqui, para eu trabalhar tão pertinho de casa e que ninguém precise sair para eu assumir, porque é tão difícil no meio do ano, alguém perdeu o emprego para outro entrar, e eu falei isso com Deus. E aí, quando eu assinei o termo de posse, fomos para a Secretaria de Educação para sermos localizadas nas escolas. E lá a Secretaria de Educação diz assim: nós temos aqui uma lista de necessidades. A escola que você quiser, vocês podem falar. E quando ela foi falando o nome das escolas, ali ela falou o Marechal Rondon, que era a escola que eu queria, que estava perto de casa. Então eu vou para lá, para a escola Marechal Rondon, me apresento. E quando eu chego lá, a gestora diz assim: quer conhecer a sua turma? Aí eu disse: a minha turma? Sim, ela está ali esperando. Assim, me esperando, não tem professora lá. A professora saiu de licença maternidade. Quem está é uma coordenadora, por enquanto, que a gente sabia que vocês iriam chegar. Então, pela misericórdia de Deus, ela atendeu novamente ali aquele meu pedido, que ninguém precisava sair para que eu entrasse e que fosse aquela escola que eu tinha desejado, e realmente foi essa escola. Muito bem, olha, já estamos chegando ao final. Rapidinho, irmã Esther, já pode se aproximar aqui para dizer as últimas participações. Conta rapidinho do carro. Bom, do carro, esse carro que eu tenho hoje, eu tinha visto ele há alguns anos, e aí eu vi ele parado em frente a um supermercado, e no meu coração eu disse: Senhor, eu não tenho condições nem de comprar um carro seminovo desse, quanto mais um novo. Mas se um dia o Senhor quiser me dar, que seja desse aqui. E aí eu passei nesses 2 concursos e surgiu a oportunidade e também a necessidade, porque eu precisava me deslocar. E ali eu fui pesquisando e Deus me deu a oportunidade de comprar esse carro, que é o carro que eu tenho hoje, que foi esse modelo que eu tinha visto há 2 anos atrás. E Deus fez melhor do que eu imaginava, porque eu pensava que eu não tinha condições nem de comprar um seminovo. Mas Deus me deu um carro novo, zero, saído da loja, com direito à cerimônia de entrega e tudo. Que bênção, irmã Josélia, vai ter próximas. Amém. Então, olha, depois eu vou falar com ela como educadora, você não pode perder. Estamos apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. All I
Voltamos a apresentar o programa Jesus, Fonte de Vida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pelo rico privilégio de poder, neste momento, estar compartilhando a palavra de Deus com cada um dos amados irmãos. Agradeço primeiramente ao meu Deus pelo privilégio de poder nesta manhã estar convosco. Também agradecemos ao nosso pastor Simas Dias a confiança de poder estar cooperando com o santo trabalho do Senhor aqui na cidade do Carpina. Também agradecemos ao presbítero Márcio Guerra, nosso amigo, nosso irmão, pelo convite de estarmos aqui neste lugar, juntamente com todos os irmãos aqui adorando ao Senhor. E neste momento nós iremos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Eu disse ao presbítero Márcio, a gente gosta de trazer a mensagem sempre. O nosso pastor, ele nos confia de trazendo a mensagem, mas hoje eu queria fazer um programa diferente, trazer uma palavra de um modo diferente, um modo mais apologético, mais pensativo, para que pudéssemos refletir sobre as verdades de Deus. Já convido a todos para abrir as vossas Bíblias. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e o versículo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 5, que diz: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Queridos, Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. Estamos a comemorar o dia da Bíblia, esse próximo domingo, este livro sagrado, que é a norma de fé e prática do crente. E também no dia 25 se comemora o nascimento de Jesus Cristo. E um distintivo da fé cristã é fato que cremos que Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, mas sobretudo Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um marco, é algo imprescindível ao cristianismo. Há estudiosos que dizem que sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo, porque a ressurreição ela é o marco fundamental da fé cristã. Então a pergunta ela é bem sugestiva. Jesus ressuscitou entre os mortos. Ressurreição, a princípio, não é vida após a morte. Não. Em alguma forma desencarnada. Isso não é ressurreição. Ressurreição também não é imortalidade da alma e muito menos reencarnação. Nada disso é ressurreição. A ressurreição, podemos dizer, conforme as Sagradas Escrituras mostram, é a reversão da morte ou a restauração a alguma forma de imortalidade no corpo. Então é a reversão da morte em alguma forma de imortalidade num corpo. Isto sim é ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela é contestada por céticos, ateístas, filósofos de um modo geral, que
dizem que Jesus não ressuscitou. E a ressurreição é uma grande invencionice da cristandade. Claro, isso tudo é produto de uma mente carnal, de uma mente humanista, que de forma alguma pode se coadunar, não é? Se coadunar com a verdade da palavra de Deus. Podemos dizer que as evidências da ressurreição, elas são demonstráveis por três fatos principais. Três fatos principais demonstram que as evidências da ressurreição, elas são plausíveis. Primeiro, o sepulcro vazio. O segundo fato são as aparições de Jesus após sua morte. E o terceiro fato é o início ou origem da fé cristã. Esses três fatos corroboram ou confirmam as evidências da ressurreição de Jesus. Vamos começar pelo sepulcro vazio. O sepulcro vazio, como fato que confirma as evidências desta ressurreição, todos, tanto críticos quanto aqueles que creem, admitem que Jesus foi sepultado. Lucas 23, 53 diz exatamente isso, que Jesus foi colocado em um sepulcro. Não há o que contestar, esta é a verdade. Os que morrem são colocados em sepulcros. Acerca do sepulcro vazio, ainda podemos demonstrar que, conforme João, capítulo 20, versículo 2, versículo 6, versículo 7, o sepulcro foi encontrado vazio. Ele foi encontrado vazio, não é? Pedro viu o sepulcro vazio, João viu o sepulcro vazio e a própria Maria Madalena foi convidada a entrar e ver o sepulcro vazio. Então, não há contestação sobre esta realidade. O sepulcro estava vazio. Não havia um corpo que ali fora colocado. Podemos também dizer que a simplicidade das narrativas dos fatos mostram que a ressurreição, o sepulcro estando vazio, era uma realidade. Por quê? Porque não era algo lendário, algo elaborado de uma forma mirabolante. Não, senhor. Se a gente pegar o relato de Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 8, a gente mostra e se vê um relato simples, um relato sem ficções, um relato sem mirabolismos, ali da parte do escritor sagrado. Isso corrobora com a narrativa, não é? A descrição do sepulcro vazio. Ainda podemos dizer que as mulheres encontraram o sepulcro vazio, conforme Lucas 24, 10 e Marcos 16 e 11. 4 mulheres encontram o sepulcro vazio: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e Ana. Essas 4 mulheres encontram o sepulcro vazio. Mas deixe-me chamar a atenção para uma coisa. Mulheres testemunhando de algo, na cultura judaica, era algo tremendamente estranho, porque o testemunho de uma mulher, numa sociedade como aquela de então, o testemunho dela era quase de valor inexistente. Todavia, a Bíblia Sagrada rompe com um padrão para aquela sociedade onde 4 mulheres, glória a Deus, testemunham da veracidade do sepulcro vazio. Isso mostra como a Bíblia ela está preocupada não com padrões humanos, humanistas, mas estava preocupada com a verdade. Jamais
nenhum historiador poderia colocar o testemunho de uma mulher para validar algo naquela sociedade. E por fim, podemos ver também a primeira reação dos judeus quanto ao sepulcro vazio. Em Mateus 28:13, os sacerdotes, os religiosos da época, eles convencem os soldados para que disseminem uma história de que os discípulos furtaram ou roubaram o corpo de Jesus. Ora, meus amigos, com isso, mostra-nos que, primeiro, eles não desmentem que o sepulcro estava vazio. Para os religiosos, o sepulcro realmente estava vazio. Mas eles fazem uma manobra, um malabarismo, para tentar diminuir o valor desta verdade, dizendo aos soldados: olha, mintam diante das autoridades e digam que vocês dormiram e que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Isso mostra, queridos, que o sepulcro vazio é um fato que corrobora, que confirma a evidência da ressurreição de Jesus. O segundo fato que corrobora a ressurreição de Jesus são as aparições de Jesus após sua morte. Conforme Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 a 8, Paulo vai listar no mínimo 6 testemunhas. A primeira testemunha que ele chama para confirmar as aparições de Jesus após a sua morte é o apóstolo Pedro. No capítulo 15, versículo 5 de 1 Coríntios, ele diz que Pedro viu a Jesus ressuscitado. Depois Paulo diz que os 12 discípulos, onde podemos entender que aqui os 12 se referia na verdade aos 11, conforme Lucas 24:33, porque Judas já não estava mais, mas aqui os 12 se refere ao grupo apostólico, ao colégio apostólico. Conforme 1 Coríntios 15:5, Paulo diz que os 12 viram Jesus, é fato, não há o que contestar. Depois Paulo chama 500 irmãos, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, como testemunhas das aparições de Jesus após a sua morte, dos quais Paulo diz que a maioria deles ainda se encontravam vivos, ainda nos seus dias. Vejam, queridos irmãos, que 1 Coríntios, aí, essa tradição é praticamente alguma década depois da assunção de Jesus aos céus. E ainda havia irmãos vivos que viram, e Paulo chama mais de 500 irmãos para testemunharem desta verdade. Por fim, Paulo diz que ele próprio, como um abortivo, no caminho de Damasco, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, ele próprio viu a Jesus e ouviu da boca do ressuscitado aquilo que ele deveria pregar, daquilo que ele deveria ensinar, por onde que Jesus o enviasse. Mas ainda eu chamo a atenção que uma mulher, ela viu a Jesus. Eu já falei anteriormente, Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios, ela própria entrou no túmulo e viu a Jesus. Mais uma vez, é chamada uma mulher para testemunhar a ressurreição de Jesus. É um feito inédito quando se coloca na balança esse peso, não é? Sobre como uma mulher ela poderia testemunhar naquela sociedade da ressurreição de um fato tão maravilhoso. Então, queridos, podemos ver que o sepulcro vazio, as aparições de Jesus depois de sua morte, confirmam que Jesus ressuscitou. Por fim, o terceiro fato que corrobora, confirma a ressurreição de Jesus, são as origens da fé cristã.
como eu disse a princípio, os estudiosos, tanto críticos quanto acríticos da verdade bíblica, eles dizem: em que momento verdadeiramente a fé cristã começou? Entendamos que a perspectiva judaica do messianismo, ela jamais entenderia um Messias que fosse crucificado, açoitado, esbofeteado, vilipendiado, não é? E posteriormente morto. Jamais o judaísmo entenderia que o Messias passaria por isso. Antes eles entendiam o Messias como aquele que seria vitorioso, aquele que restauraria o trono de Israel, aquele que estabeleceria o trono davídico de governo, mas jamais alguém que viria a morrer de forma tão vilipendiosa. Todavia, mostra que a origem da fé cristã, ela é o X da questão. Quando de fato os discípulos começaram a ter uma fé verdadeira, uma fé vitoriosa em Cristo Jesus. Então, todos estão convictos de que a fé, a crença, a origem da fé cristã, ela se dá no momento, por ocasião da ressurreição de Jesus. Então, tudo isso mostra o sepulcro vazio, as aparições de Jesus após a sua morte, conforme elencado aqui por mim, várias testemunhas, textos sagrados demonstrando isso, como também o início da fé cristã, tomada não só por opositores da fé cristã, mas por nós mesmos que defendemos esta fé, que a origem da fé cristã, ela se inicia exatamente no momento em que Jesus é ressuscitado. Isso fala os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, eles mencionam o fato miraculoso, maravilhoso, esplêndido da ressurreição de Jesus. Todavia, se criaram algumas hipóteses para justificar ou explicar a ressurreição, não só do ponto de vista de oposição, de incredulidade, mas também de afronta à fé cristã. Então, 4 grandes hipóteses foram levantadas para explicar estes fatos: o sepulcro vazio, as aparições de Jesus após sua morte e, finalmente, a origem da fé cristã. A primeira hipótese é a chamada hipótese da conspiração. Nessa hipótese se alega que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, mentiram sobre as aparições de Jesus e forjaram uma ressurreição de Jesus. É chamada de hipótese da conspiração. É levantada por diversos inimigos da fé cristã. Mas nós podemos refutar isto aí facilmente. Perguntamos como homens desarmados e sem treinamento militar poderia, de alguma forma, roubar o corpo de Jesus de um sepulcro guardado por uma guarda pretoriana romana. Impossível. Segundo, perguntamos como forjar uma aparição para mais de 500 pessoas. Não há resposta para isso. Então refutamos com muita facilidade a hipótese da conspiração. Também existe a hipótese da morte aparente ou do desmaio. É aquela que diz que Jesus não estava inteiramente morto quando foi retirado da cruz, vindo logo a ser reanimado no sepulcro, do qual escapou e
convenceu os discípulos de que ele havia ressuscitado. Essa hipótese, ela é totalmente descabida. Refutamos perguntando como negar fatos médicos conhecidos de que pessoas que foram açoitadas e crucificadas poderiam estar meio mortas. Há registros seculares, registros históricos de que pessoas que foram crucificadas jamais escaparam da crucificação depois dos açoites e depois da violência sofrida. Então, a hipótese da morte aparente ou do desmaio é uma hipótese totalmente conjectural, é uma hipótese sem nenhuma base científica, não é, médica, para de fato negar a ressurreição de Jesus. Veja que é isso que os inimigos da fé, eles propõem. Também existe a hipótese da remoção do corpo. Essa hipótese de que José de Arimateia, ele a princípio deposita o corpo de Jesus num sepulcro familiar e depois ele remove o corpo de Jesus para um sepulcro destinado a criminosos. Isso é uma hipótese também descabida, falaciosa. Veja, refutamos que na sociedade judaica daqueles dias estava terminantemente proibido de remover um corpo de uma sepultura para outra, com exceção de que aquela sepultura fosse da família. Todavia, é dito que José de Arimateia colocou Jesus num sepulcro novo, seu próprio sepulcro. Então, é facilmente refutável, porque não existia tal possibilidade na sociedade daqueles dias. E finalmente a hipótese da alucinação. Essa é a hipótese mais mirabolante que tem, porque ela diz que a ressurreição de Jesus foi uma mera alucinação dos seus discípulos. É algo totalmente incompreensível que 500 pessoas tenham tido uma alucinação, sejam de forma individual ou coletiva. Uma alucinação geral, todos alucinados ao mesmo tempo vendo algo. Isso mostra que o malabarismo desta hipótese, ele é filosófico e falacioso. Refutamos que, segundo os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e outros estudiados da psique humana, é impraticável fazer psicanálise de figuras históricas. É impossível fazer isto, porque não há como, na verdade, de tê-las hoje aqui, de estudá-las em loco. Por isso é impossível. E o Novo Testamento faz uma distinção cabal, irrefutável, entre visões e aparições posterior à ressurreição. Ela faz uma distinção cabal. Então, por fim, tem a hipótese da ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus, ela é uma hipótese verdadeira, aonde a hipótese da remoção do corpo, da conspiração, da alucinação, da morte aparente, são criações humanas, que não podem, e não até hoje, segundo os apologistas, em que têm estudado e procurado defender a fé cristã, tanto no meio acadêmico quanto no meio secular de um modo geral,
eles têm convicção de que o sepulcro vazio, as aparições de Jesus após sua morte e também a origem da fé cristã são fatos que confirmam a ressurreição de Jesus. E até hoje, nenhum dos opositores da fé cristã conseguiu vencê-la. Por isso que Lucas pergunta: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ora, querido, querida, nesta manhã gloriosa, você que de alguma forma teve um contato com as Escrituras Sagradas, diz que crer em Deus, mas a sua vida ainda talvez não tem tido o prazer, a satisfação de conviver todos os dias com esse Jesus verdadeiramente ressuscitado. Logo, logo estarão sendo comemorado o seu nascimento, mas o mais espetacular é a sua ressurreição. As religiões que existem não creem na ressurreição nos moldes bíblicos. O cristianismo é a única religião que crê em uma ressurreição corpórea e física de um corpo transformado por Deus que viverá de eternidade a eternidade. Talvez a senhora, o senhor, o amigo, a amiga precise entender que Jesus, ele ressuscitou. E talvez você esteja procurando Jesus entre os mortos. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero te convidar a procurar Jesus entre os vivos. Porque ele está vivo e vivo para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Que neste momento de reflexão, onde passamos até uns minutos, mas eu pedi aqui ao presbítero Márcio permissão para passarmos um pouco mais. É porque eu creio que tem pessoas, quando eu lia sobre isto, meditava sobre isso, já há vários dias que eu venho, Deus colocou esta palavra no meu coração. E eu disse, vai ser amanhã. Esta palavra tem endereço certo. Essa palavra vem ardendo no meu coração há alguns meses. Mas ela tinha endereço certo, era aqui. Era neste lugar. Eu quero dizer, Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou para a tua justificação. Mas nesta manhã é um momento de você entregar a sua vida para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus. Mande aqui para as nossas redes sociais, as nossas plataformas digitais, o seu testemunho, o seu desejo de querer confessar a Cristo como seu único, suficiente Salvador. A nossa igreja está de templos abertos. Temos 34 congregações no nosso campo, abertas para receber você e a sua família. Venha adorar a Jesus ressuscitado, não aquele que foi morto, tão somente, que viveu e foi morto, crucificado, glória. Ele assumiu o nosso lugar vicariamente, substitutivamente. Mas hoje ele está à destra de Deus, ressuscitado. Porque procurais entre os mortos aquele que vive. Nesta manhã é manhã de salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te conceda uma oportunidade ímpar de poder confessar a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, eu Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também,
glória a Deus. Pelos passarinhos, Glória a Deus. pela noite e o dia, Glória a Deus. pela brisa leve, Glória a Deus. que de longe vem, Glória a Deus. pelo alimento, Glória a Deus. pela habitação, pela amizade, Glória a Deus. de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus. por essas meninas, glória a Deus. pela justiça. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.